Estamos nessa oitava de Natal, meditando na grande graça que receberam os pastores de Belém ao receberem a visita dos anjos que anunciaram o nascimento do Salvador e depois cantaram Glória in excelsis Deo et in terra pax hominibus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade ou aos homens a quem o Senhor quer bem. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Por que o nascimento de Jesus traz essa glória a Deus e traz essa paz aos homens? Gostaria de refletir um pouquinho com vocês hoje a respeito da primeira parte. O nascimento de Jesus traz a glória de Deus. E amanhã, primeiro dia do ano, um dia dedicado à oração mundial pela paz, vamos refletir sobre a segunda parte. Vamos falar sobre a paz que Deus quer e como Jesus trouxe a paz, é o príncipe da paz. Mas vejamos a primeira parte. Glória a Deus nas alturas. Em que consiste a glória de Deus? Santo Agostinho diz que a glória, ela é a manifestação da perfeição de um ser com o seu louvor por causa disso. Deus é a perfeição. Quando nós definimos Deus, tentamos pegar uma definição de Deus no catecismo, nós ouvimos a igreja dizer que Deus é um espírito perfeitíssimo. Ele tem em si toda a perfeição, não tem nenhum defeito. Por isso ele é imutável, ele é a perfeição por excelência. Ele é o único ser necessário. Nós somos contingentes, não somos necessários, Deus não, porque ele tem em si toda a perfeição. Ele é perfeitíssimo. E a sua glória consiste nessa perfeição dele. Ele tem a glória em si mesmo. Essa glória é como uma luz que manifesta todas essas perfeições em Deus. Sua sabedoria, seu poder, sua onisciência, sabe de tudo, sua omnipresença, ou seja, ele está em toda parte. Seu amor, ele é o amor, né? De modo que todas as perfeições em Deus, assim são manifestações da sua glória. E ele tem a glória em si mesmo. Por isso nós vamos ouvir Jesus dizer: Pai, glorifica o teu Filho, com aquela glória que lhe destes desde toda a eternidade. Então, no seio da Trindade há essa glória. Então, o termo glória de Deus, ele se confunde com o próprio Deus, porque Deus é glória. Só que Deus tem essa glória em si mesmo. Ele não precisa que nós o glorifiquemos para que essa glória aumente. E se nós não glorificamos, essa glória diminui? Não. Ele tem a glória infinita em si mesmo. Mas como Deus é amor, e todo amor tende a se expandir, Deus quis e quer que que essa glória, ela se espalhe também. Então Deus criou. Deus criou por amor. E a criação, a obra da criação, manifesta essa glória de Deus. Por isso nós vamos ver Davi dizer lá no Salmo 18, os céus narram a glória de Deus, e o firmamento glorifica as obras de suas mãos. Então toda obra criada, ela existe para que a glória de Deus se manifeste em tudo. E de toda a criação, as estrelas, os planetas, os átomos, as plantas, os animais, os mares, os rios, as cachoeiras, as flores, tudo isto é manifestação
dessa glória de Deus à destra. Só que de toda obra criada, Deus fez duas criaturas mais perfeitas: os anjos e os homens. Os anjos foram criados para a sua glória e seu serviço e para contemplá-lo eternamente. E os homens, imagem e semelhança de Deus, para que, como Rei da criação, ele glorificasse a Deus e com a glória do homem, toda obra criada glorificasse assim a Deus. Então nós fomos criados para a glória de Deus. E quando glorificamos a Deus, toda obra criada o glorifica. É claro, como eu disse, ele não precisa dessa glória para aumentar ou diminuir a sua glória. Mas é por amor, ele dá uma participação do homem nessa glória. E na medida em que nós glorificamos a Deus, nós entramos na sua glória. Ele nos dá essa participação. O que é a graça de Deus, senão já uma participação na sua glória. Por isso, a graça de Deus, a graça santificante, é chamada de vida divina, porque já é uma certa participação na glória de Deus. Só que o homem pecou, se voltou contra Deus. Ele disse: não servirei. Virou as costas para Deus e, virando as costas para ele, toda a natureza se revolta. Toda aquela ordem que o homem possuía, o homem perde. Tudo se revolta. Por isso vamos ouvir São Paulo dizer que a natureza ou as criaturas gemem em dores de parto. Gemem esperando a restauração definitiva que acontecerá no fim do mundo, quando toda a humanidade se prostrará diante de Deus, para a glória e para a glória eterna. Seja pelo castigo, seja pelo prêmio. Mas a criatura hoje geme. Geme por causa do pecado daquele que é o rei da criação, que é o homem. Mas Deus, no seu amor, ele toma a iniciativa de salvar o homem. O que ele fez não foi em vão. Deus não é um derrotado na criação do homem. Então ele se volta para o homem para salvar o homem. E por que então a vinda de Cristo? Ela é para a glória de Deus. Por vários motivos, mas gostaria de refletir com vocês 3 motivos. O primeiro é o fato de o nascimento de Jesus é o cumprimento de todas aquelas promessas de Deus, desde Adão, quando diz que a mulher esmagará a cabeça da serpente, até Maria. Durante toda a história do Antigo Testamento, nós vamos ver Deus prometendo mandar um Salvador, mandar um príncipe da paz, mandar um restaurador, mandar o seu ungido, o seu Messias, que inauguraria o ano da graça, que curaria, que libertaria os cativos, que diria a boa nova do Evangelho aos pobres, que traria uma nova era, que faria esta união com ele, que apacentaria o seu rebanho. Então todas essas promessas feitas, desde Adão, Noé, Abraão, os filhos de Abraão, depois Moisés, os profetas, até Jesus Cristo, tudo isso se realiza ali naquele menino. Então o menino de Belém é um menino para a glória, porque mostra a fidelidade e o amor de Deus diante das suas promessas. Deus cuida de nós. Deus não nos abandona. E Ele não nos abandona. Quando Ele mostra Jesus para nós, Ele diz: eu sou fiel.
eu cuido de tudo. Todas as coisas acontecem para a minha glória. Mesmo as coisas ruins que os homens provocam, mesmo as batalhas, mesmo as guerras, mesmo os governantes que querem tirar as pessoas de mim, mesmo quando os homens se desentendem, Deus não quer o mal, mas Ele permite e faz concorrer tudo para a sua glória. E no menino de Belém, nós vamos ver toda a história humana, mesmo dos pagãos, que vão confluir para aquela gruta. E Deus vai mostrar ali que naquele menino está a sua glória. Está a sua glória mostrando seu amor, o seu cuidado com o homem e a sua providência, fazendo concorrer todas as coisas para o bem daqueles que o amam e para a sua glória. Portanto, o menino de Belém mostra que Deus é glorificado. Quando os anjos cantam glória a Deus nas alturas, porque no menino se cumprem todas as promessas e profecias, e a partir daquele menino começa uma nova era da glória de Deus, porque agora Deus se fez homem. No segundo ponto, glória a Deus nas alturas neste menino, por quê? Porque este menino, ele é a divindade que toma a humanidade. São Paulo fala admirabile commercium, ou seja, admirável permuta. E aí ele manifesta o poder dele nesse menino, em que vendo o homem pecador, Deus poderia mandar os anjos, vão lá e digam que eu perdoei. Ou então poderia dizer para um homem, vem cá, você vai ser sacrificado. Mas, se os anjos viessem, Deus poderia fazer isso, é claro, mas Deus não quis. Ele quis Ele mesmo vir. Deus invisível, diz São Paulo, se faz visível. E Ele aí mostra o seu poder. Então, porque ele quer perdoar, Ele quer exercer a sua misericórdia, Ele quer dar o seu amor, mas Ele é justiça, e a justiça de Deus exige uma reparação. Então Deus, na sua infinita sabedoria, Ele manifesta a sua glória no menino de Belém, unindo justiça e misericórdia, justiça e amor. E aí manifesta o seu poder e a sua sabedoria. Como diz São Paulo a Tito hoje, apparuit benignitas, apareceu a benignidade do Senhor, a amabilidade nesse menino. Quer dizer, Deus manifesta aí sua glória, né, quando quer salvar. É o céu e terra que se unem, porque se unem duas naturezas. Deus toma a natureza humana e leva para Ele, em Jesus. Mas em troca, Ele dá a natureza divina para nós, no sentido de que nos dá uma participação pela graça na sua própria vida. Isso acontece por causa de Jesus. Então a vinda desse menino manifesta essa glória de Deus com o seu poder, sua sabedoria. Às vezes me perguntam no catecismo, já ocorreu algumas vezes, se Deus sabia que o homem iria pecar, por que Deus então criou? Uma pergunta que se coloca, né? Deus criou o homem, mas não sabia que ia pecar? Sabia que o homem ia fazer tantas coisas? Por que Deus criou? Ele criou por amor. Mas por que Ele criou? Criou para manifestar a sua glória. E como Ele faz isso? Como isso acontece? Porque Deus, se o homem se arrepende dos pecados, Deus manifesta aí o seu amor e sua misericórdia. Se o homem não se arrepende, Deus manifesta aí sua justiça. Mas sempre a sua glória vai ser manifestada, quer o homem se arrependa ou não. Por isso São Paulo vai dizer que ao nome de Jesus todo joelho se dobre
no céu, na terra e nos infernos. Até os condenados, sem querer, e mesmo com ódio, eles reconhecem o poder de Deus e glorificam a Deus na sua justiça, pela punição que eles escolheram receber por causa de seus pecados. De modo que, mesmo sabendo que o homem iria pecar, Deus criou o homem. E pronto. Como uma mãe cuida do seu filho, e na hora que vai dar o seu peito para amamentar, a mãe não quer saber o que o filho vai fazer depois. Se aquele filho depois vai até se voltar contra ela. Ela simplesmente ama e se entrega ali e dá uma parte dela para aquele filho. Deus, mesmo sabendo o que vai acontecer com o homem, porque Deus é eterno, e para Ele não existe passado nem futuro, tudo é presente, mesmo assim, Deus se dá ao homem, porque Ele ama. E o amor não espera troca. O amor simplesmente se entrega, se doa. Agora é claro que se o homem não se arrepende, o homem vai ter o fruto da sua escolha. Mas mesmo assim, a glória de Deus vai ser manifestada. E tudo isso nós vemos nesta pobre criança de Belém. Mas há um terceiro motivo, que penso não é menos importante que os outros dois. Essa criança, ela é um sacerdote. Então pergunta, quando é que Jesus foi ordenado sacerdote? Houve uma ordenação? Houve. Quem ordenou Jesus sacerdote? O Pai. Quando? Exatamente no momento em que Maria diz o seu sim. Então lá no ventre, Maria já tinha um sacerdote, que é Jesus. Deus e homem, e ali é sacerdote. Sacerdote do Altíssimo, como profetiza Davi, segundo a ordem de Melquisedeque, para oferecer sacrifícios pelos homens. Então Jesus é esse menino sacerdote, que depois vai crescer em idade, sabedoria e graça, e que depois vai na cruz chegar ao ápice, ao momento máximo de oferecimento do seu sacrifício, mas que durante toda a sua vida, foi uma vida sacerdotal de constante oferecimento de sua vida. E quando Jesus se oferece em sacrifício, na verdade é toda a obra da criação que está sendo oferecida com Ele, por Ele, nele, ali, pela sua própria vida. E na cruz é exatamente isso que acontece. Jesus oferecendo-se em sacrifício é toda a humanidade, e com toda a humanidade, toda a obra criada, toda essa obra é oferecida por Cristo ao Pai em sua homenagem, para a sua glória. Cristo, como sacerdote, se oferece como vítima e oferece em sacrifício e em homenagem toda a obra criada. Por isso nós vamos ver lá no alto da cruz, toda a obra criada, ela corresponde. E aí está simbolizada no céu que se escurece, simbolizada nas pedras que se abrem no grande terremoto e tudo mais. Então a gente vê exatamente Jesus oferecendo toda a obra criada, porque ele assume sobre si os pecados dos homens, e como os homens são reis da criação, o homem é rei da criação, tudo que o homem oferece a Deus é toda a criação que está sendo oferecida ali com ele. Ele como rei, como o Pai. E Jesus como o novo Adão. Não foi sem significado o fato de Adão dar o nome a todos os animais. Adão deu a cada um. Isso é um símbolo de que Adão é o rei, é o chefe. E Jesus, como o novo Adão, é o novo chefe, o novo rei. Isso porque ele é o sacerdote do Altíssimo que oferece. Então este menino glorifica a Deus pela sua própria existência como sacerdote do Altíssimo, para oferecer o culto ao Pai de toda a obra da criação. Glória a Deus nas alturas, por isso dizem os anjos. Pois vão a Belém e vão ver o motivo dessa glória. E as crianças foram, os pastores foram e encontraram lá Maria, José
e o menino. E cheios de alegria, né, saíram proclamando essa glória de Deus. E é interessante o que diz São Lucas, nesse mesmo sentido, né, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto. Tudo para a glória de Deus. Por isso, tudo que fizermos, devemos ter sempre esse objetivo, a glória de Deus. Nós não devemos nunca procurar a nossa glória. Muita gente gosta de receber elogios, receber aplausos. Tem uma sede desordenada de poder, né? Nós vemos tantas brigas que acontecem em toda parte, né? As pessoas querem o poder, né? Todo poder. Querem poder. Brigam por causa do poder. Toda obra de corrupção que a gente vê na sociedade, em toda parte, por causa do poder, né? Querem ter poder. Quero ter dinheiro para ter poder, ou ter poder para ter dinheiro. Ter poder para gozar a vida, né? E por aí vai. O homem se coloca no lugar do próprio Deus, buscando nessa sede desordenada de poder. Até na igreja tem isso. Até dentro da nossa família tem isso. Nas nossas empresas. A sociedade é cheia de gente orgulhosa e quer ter o poder, mas não o poder para servir, o poder para levar o outro para o melhor para o outro, mas um poder para oprimir, para maltratar, para gritar, para dizer aqui quem manda sou eu, tem que ser do meu jeito. Não, mas isso está errado, o senhor está enganado. Não, mas tem que ser assim porque eu quero, eu mando. Quantas confusões nós temos nas nossas comunidades por causa disso. Por causa disso. Porque o outro foi escolhido, eu não. Porque o outro não larga lá aquele cargo. Não um poder para servir, mas um poder para mandar, para dominar, né? Enquanto que nós tomamos o lugar de Deus, porque a glória é dele. A glória é dele, não é nossa. Nós estamos aqui para dar a glória para ele. É bonito na missa tradicional, quando vocês veem o padre de frente para o altar, muita gente fala, o padre está de costas para o povo, né? Eu não gosto muito dessa expressão, porque não é verdade. Estão todos de frente para Deus. Por quê? Porque o poder é dele. A glória é dele. A honra é de Jesus, não minha. Aqui não é uma crítica, mas é uma constatação de que um mau entendimento leva as pessoas. Então a liturgia ela nos mostra isso. Vamos todos na mesma direção, porque nós vamos louvar o Senhor. Eu não sou o protagonista, não sou um animador de uma assembleia. Pelo contrário, o padre é um condutor dos fiéis em uma direção, que não é a dele, mas é a direção de Jesus. É a direção de Jesus. É como um instrumento, um canal. E a mesma coisa faço agora. Estou trazendo Jesus para vocês. Mas Ele é o principal. E assim deve ser na nossa vida. Tudo para a glória de Deus. E se Deus disser para mim, não preciso mais de você, vou glorificar a Deus de outra forma. Na minha oração, nos meus estudos, onde Deus colocar. É assim. Então nós temos que estar sempre prontos a viver para a sua glória. Até na dor. Até na dor. Até no sofrimento. Nós vivemos para a glória de Deus. Nós estamos destruindo a nossa vida espiritual se nós centralizamos em nós mesmos e não nele. Então vamos buscar viver isso, esta glória dele. Muitas vezes ele não responde, ou nós não escutamos, são chamados silêncios de Deus. O Papa Bento XVI tem uma catequese numa audiência que ele fez em 2012, se não me engano, em que fala exatamente sobre esse silêncio de Deus, mostrando
Jesus na cruz dizendo: meu Pai, por que me abandonastes? Aí mostra o abandono, mas não no sentido de que Deus o abandonou, mas mostrando ali que Deus estava, o Pai estava em silêncio diante de tudo aquilo. Nós experimentamos esse silêncio de Deus e não entendemos. Mas saibam que o silêncio de Deus não significa que Deus está longe, que Deus está dormindo ou que Ele não está cuidando. Porque Ele está fazendo, mesmo no silêncio, tudo concorrer para o nosso bem e para a sua glória. Portanto, contemplando a criança de Belém, nós cantamos com os anjos: glória a Deus nas alturas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.